Capítulo 1 da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, a palavra do nosso Deus. Apocalipse é fácil, o último livro da Bíblia, no capítulo 1, e vai nos dizer assim no versículo 9. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso servo, vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como se de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ser servido e falar conosco nessa noite também, através da Tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aceitados, queridos. Meus irmãos, a pergunta que a gente vai fazer nessa noite: o que é o Evangelho para nós? O que é o Evangelho para você? O que significa isso? Qual é o significado do Evangelho em nossas vidas? É uma pergunta que nos últimos dias, creio eu, não é uma regra também, que muitas pessoas teriam dificuldade de explicar. Porque aonde você passa, tem uma igreja aberta, e glória a Deus por isso. Mas não basta ter uma porta aberta. Não basta ter. Uma porta aberta pode ter, Deus não proíbe. Que hoje é muito fácil, entendeu? É muito fácil. A pessoa vai ali, procura um contador, procura um advogado, e aí tira o CNPJ e abre a porta e coloca um pessoal lá dentro. E ele bota o nome de igreja e tal. É proibido isso? Não. Até porque é como abrir uma empresa. Você vai lá, você é bom no serviço, você é bom em alguma coisa, você abre uma empresa. E vai lá no contador antigo, o ponto está funcionando. Mas a questão da igreja tem algumas particularidades. Uma delas é Mateus 16, 18, que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então já se sabe que a igreja pertence a Cristo. E a igreja que pertence a Cristo não é uma instituição religiosa, simplesmente.
registro de cartório, não é um registro no escritório de contabilidade. A Igreja de Cristo ela não tem um advogado que a represente perante o povo ou perante qualquer coisa que venha acontecer. Não é? Porque a Igreja de Cristo, segundo a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, João diz: filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis. Mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Então, o advogado que defende a igreja chama-se Jesus Cristo. Então não é simplesmente alguém chegar e abrir uma porta e botar um povo para dentro. E aqui, quando João, ele escreveu no Apocalipse, o livro da revelação, ele se depara com uma situação meio que embaraçosa, que talvez algum de nós, não quero aqui generalizar, talvez não suportaria. Mas o suportar dele não é porque ele era uma pessoa forte. O suportar dele não era para defender seus interesses. O suportar dele era para defender os interesses do reino. E isso dá trabalho. Não é para qualquer um. É preciso ter chamado para poder conseguir isso. E aqui, quando ele começa escrevendo, né? Primeira coisa que me chama a atenção, eu, João, que também sou vosso irmão, eu companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pois é, nessa época, toda a Ásia Menor, onde estavam essas igrejas, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, ou então toda a comunidade ali, na época, o local era comandado por quem? Pelo governo romano, pelo imperador, chamado Domiciano. E ele exigia ser tratado como Deus. Ele exigia e não permitia que alguém adorasse outra entidade. Ele queria ter o quê? A primazia, ser o principal. E todos, na maioria, faziam assim. Mas acontece que havia um homem chamado João. Ele havia andado com Jesus, foi discípulo de Jesus, havia tido grandes experiências, era uma pessoa convertida, era uma pessoa de princípio que eu estou falando aqui, não é de religiosidade, mas princípio cristão. Era uma pessoa que tinha responsabilidade com a palavra. Então, quando a pessoa tem responsabilidade com a palavra, a vida dele passa a não ter mais tanta importância. Ele abre mão do seu direito, ele abre mão das suas prerrogativas, porque ele entende a coisa de outro jeito. Ele está olhando para o reino. E aqui, quando ele fala isso, me chama a atenção também, é que a exigência de adorar o imperador não coube para ele. Ele não aceitou isso, ele não quis. Isso me faz lembrar também
de Policarpo, né? Segundo a tradição, que foi pastor também da igreja de Esmirna, que também o local ali era governado pelo imperador romano. João em Éfeso, Policarpo, por sua vez, foi em Esmirna. E aí, quando alguém testemunhava acerca de Cristo e era contra o imperador romano, já sabia que ia morrer. Já sabia que ia morrer. No caso de Policarpo, ele foi amarrado numa madeira. Ou melhor, ele foi colocado em pé numa madeira e em volta colocando, inclusive, madeiras. E havia alguns judeus que não gostavam do cristianismo, porque não havia se convertido a Cristo, e residia também naquela localidade. E ajudava então a arrumar gravetos que pegavam fogo mais rápido, para poder botar em volta. E aí chegaram para Policarpo, pensando para ele, queriam amarrar suas mãos, tem medo de fugir. Ele disse: não precisa amarrar minhas mãos, deixa só, eu não vou fugir não. E foi um momento trágico, humanamente falando. Foi um momento difícil. E aí nisso, colocaram fogo e aquele fogo subia, queimando. Mas o homem era um homem santificado. Era um homem de Deus que também não aceitou adorar o imperador. Segundo a tradição, aquela fumaça que subia, ela ia se transformando em pergaminho. Pergaminho era onde estava escrito a palavra de Deus, o Evangelho. Na sua morte, ele pregava o Evangelho, mas não morria. Aí furado ele para ver se ele morria. No caso de João, não passou por isso, mas ele foi levado para a ilha de Patmos, uma ilha inacessível, a 50 quilômetros da costa, mar Egeu adentro, um local difícil de acesso, só chegaria em barco. E ele foi colocado no meio de prisioneiros perigosos, bandidos. Ele foi colocado junto com pessoas, na verdade, que era de alta periculosidade. E ele se tornou uma pessoa de alta periculosidade por causa da palavra de Deus. Não foi porque ele matou, porque roubou, porque enganou, porque mentiu, porque adulterou, porque prostituiu. Não foi por causa disso. Foi por causa da palavra de Deus. E a gente, quando ele fala aqui, ó, por causa da palavra de Deus, e quando eu avalio que a preocupação de muitas pessoas ficarem propagando essas coisas por aí, que vão proibir a igreja de pregar, que vão fazer acontecer. Olha, meus irmãos, há mais de 2000 anos estão tentando parar a igreja do Platão, porque através dessas pessoas Jesus operou tanto que o Evangelho chegou até mim, até você. Glória a Deus. Se eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, é porque alguém pagou o preço lá atrás. Alguém não se omitiu. Alguém continuou a trajetória deixada por Jesus. Alguém continuou seguindo as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Porque isso aqui é o Evangelho. Porque a gente avalia, segundo a Bíblia Sagrada,
1, versículo 8, em que quando os discípulos estavam reunidos com Jesus, e na última palestra, uma palestra final de preparação com os discípulos, o Senhor Jesus Cristo falou para ele: olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que significa isso? Ser testemunha de Jesus Cristo não é eu testemunhar, na verdade, que tomei 50 facadas, 200 tiros, que fui jogado no pé de 50 andares e estou aqui vivo. Não é esse testemunho, não. Esse testemunho é bom, mas ele causa emoção, mas não passa a libertação. As pessoas ficam ressentidas, mas acontece que esse ressentimento não é transformado em salvação, não é transformado em libertação. Isaías 55:11 está escrito: Jesus, o Senhor diz: e a minha palavra não voltará vazia, hoje fará o que me apraz. E quando fala isso, e Jesus falou na sua palavra, semeis testemunha, é testemunhar e dizer: vocês andaram comigo. Fala dos milagres que eu fiz, fala do poder que eu tenho para poder tratar, para libertar, para curar. Pregue a minha palavra, fale a verdade bíblica, vai ver a história, não conta a historinha. O povo está sofrendo e precisa de libertação. Sabe qual é a importância do Evangelho? Eu estou falando do Evangelho. Ele tem pelo menos 3 situações que eu vou dizer para vocês quais são. Uma, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: e por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, independente da pessoa ser boa ou de boa índole, de pagar suas prestações de dia, não receber cartinha da Casa Bahia, tratar bem sua esposa, levar seu filho para a escola, pode ser, ter toda a vontade, humanamente falando, mas infelizmente nasceu debaixo da maldição do pecado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Salmos 14, verso 1 a 3, que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram. Todos pecaram. Terceiro ponto, Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todo esse contexto, esse erro que ocorreu no Jardim do Éden, contaminou toda a humanidade e fez com que a humanidade ficasse então afastada de Deus. E Deus então precisou agir para trazer de volta essa humanidade aí novamente. Aí é que entra Romanos 5:8. Porque Deus prova o teu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele não espera alguém parar de beber, de fumar, de cheirar, de adulterar, de mentir, para se aproximar dele. Ele se aproxima. Ele se aproxima da pessoa. Aleluia. Sabe o que é isso? Um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus todo-poderoso, como está em Isaías 46, 9 e 10, que diz que eu sou Deus que desde a antiguidade anuncio o fim das coisas que nem existiram. Esse Deus todo-poderoso, que segundo em Salmo 100,
como diz a Bíblia, porque a justiça de Deus se manifesta através do Evangelho. Porque Deus é justo. A Bíblia nos fala, em Mateus 25, 41, que o inferno foi feito por diabo e seus anjos, não foi feito para mim e para você não. Mas Jesus disse, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Queridos, quando eu olho para essa carta aqui, esse capítulo de João, eu chamo a atenção de uma coisa, porque o Evangelho não é para enriquecer ninguém. Se quer ficar rico, trabalhe, estude, se forme. Se quer ficar rico, faça faculdade, vá para a universidade, vai fazer odontologia, medicina, vai ser engenheiro, não importa, direito civil, não importa, porque o Evangelho não é para enriquecer ninguém. Se alguém acha que pode ter, porque o Evangelho não é para dar Rolls Royce para ninguém, porque o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É para isso que isso é Evangelho. Porque a pessoa é o momento de rever alguns conceitos. Porque um dia eu falando com Deus, eu disse, Senhor, se for para eu ficar rico e me afastar de Ti, eu não quero ficar rico. Não sou necessário, não é muito mais. Porque não tem maior riqueza do que o próprio Jesus em nossas vidas. Verdade. Deus não proíbe que a pessoa tenha seus bens, sua casa, seu carro. Não importa, vai morar na Vieira Solto, vai morar na Câmara dos Reis, ter uma ilha, pode ter. Mas não é a igreja que vai dar isso não. A igreja não vai dar ilha, não é para dar ilha para ninguém. Não é para dar mansão para ninguém. Não é para dar carro para ninguém. A igreja não é para isso. Sabe por que não é para isso? Primeiro, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 27, diz que nós somos membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. A igreja é de cunho espiritual e não carnal, embora seja formado por pessoas. A visão da igreja tem que ser o céu. O próprio Jesus falou bem claro em João 17,16 que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, estando aqui, a gente come, a gente bebe, a gente trabalha, a gente ri, a gente chora, mas somos peregrinos nessa terra. Então, quando alguém começa a falar, eu não tinha nada, mas quando eu fui para a igreja, eu consegui comprar uma Cherokee. Eu só falo carro caro, né? Cherokee, Rolls Royce. Eu vou mudar o tom. Eu comprei como é o nome do seu carro? Ford eu fui para a igreja e consegui comprar um Ford Ka, eu andava de bicicleta, a pé. Não, você trabalhou, você se esforçou, você fez por onde comprar, Deus te abençoou, você comprou, pode, aí você compra. Mas a igreja não é para isso. Eu tenho meu carro, mas não foi a igreja que me deu. Eu trabalhei e comprei. Então, foi suor. Não foi a igreja que me deu o carro. Porque a igreja não é para isso. Dinheiro de igreja não é para enriquecer ninguém, mas com quem quer que seja. Dinheiro de igreja é para cuidar do povo de Cristo. É para cuidar do povo de Deus. É para isso. O que passar disso é um problema, sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala, na primeira carta de Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por essa cobiça,
em Apocalipse 3, verso 1 e 2, conheça as tuas obras, tem de que viva estás morto. Glórias a Deus por isso. Por esse homem foi levado para lá, ele foi levado para aonde nenhum de nós aguentaríamos. E mais sabe para quê? Para quebrar pedra, para morrer lá quebrando pedra. Mas Deus libertou ele depois. Ele voltou para Éfeso novamente. Com tudo isso, o Evangelho, propriamente dito, é o Evangelho que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Não precisa enfeitar nada, inventar nada. O próprio Jesus falou em João 19:30: Pai, está consumado. O que era para ser feito já foi feito. Agora você, nós, a igreja, damos o que? O prosseguimento, para que mais pessoas tenham a possibilidade de aproximar do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, o Evangelho é muito mais do que você imagina, do que eu imagino. Eu glorifico a Deus, exalto o nome do Senhor, porque não tem coisa melhor. Servir a Deus em espírito e verdade é o papel da igreja. Tem até um livro que fala isso, né? É o Salmo 138, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Então, graças a Deus por isso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Porque hoje, se alguém chegar e falar a verdade de Cristo, não é agredir as pessoas, não é lá na internet agredir pessoas. Não precisa disso. Não há necessidade disso. O Evangelho não leva o cristão a discutir, a zombar de alguém. O Evangelho não leva ninguém a se tornar o quê? Achar que é superior a todas as pessoas. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é para alguém discutir ou achar ou querer bater de frente com quem quer que seja. Porque aí, em vez de Evangelho, a pessoa se torna religiosa. E aí vai ser um problema sério. O Evangelho salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Isto é a obra de Deus. Fiquemos de pé, meu Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua santa, gloriosa